Olá, companheiros, que a paz de Jesus continue em nossos corações, que a gente possa, nesses breves momentos de ilustração, de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, que fala sobre o Cristo Consolador, nós vamos falar dos itens 5 ao item 9, Advento do Espírito de Verdade, que a gente possa usufruir de entendimento necessário para que possamos continuar a nossa caminhada buscando a nossa redenção espiritual através da instrução e da aplicação diária na nossa vida dos conceitos que aurimos pelo estudo continuado da doutrina dos Espíritos. Nós sabemos que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. De que forma nós podemos nos assegurar da veracidade dessa informação? Segundo informação dos próprios espíritos que perguntam, quando questionados por Kardec, onde está escrita a lei de Deus, eles dizem na própria consciência. Mas de que forma nós podemos testificar isso? Muito fácil. Quando nós estivermos diante de uma situação de fazer alguma coisa a alguém, vamos colocar que se nós fôssemos os recebedores dessa ação, nós gostaríamos de receber essa ação a qual estamos pretendendo cometer? Se a resposta for não, é porque essa ação está contrária à lei de Deus. Se a resposta for sim, essa ação está conforme as instruções contidas nas leis de Deus. E tudo isso está colocado naquela máxima de fazer aos outros aquilo que gostaríamos de receber. Então, se é bom para o outro, é bom também para mim. Se não é bom para ele, também não pode ser bom para mim, né? Então, devo sempre fazer ao outro aquilo que gostaria de receber. Mas Deus precisava que o ser humano se habituasse, tivesse isso como uma prática comum. E que essa lei não ficasse só no sentido de germe na consciência humana, mas que ela saísse dentro do ser humano e passasse a ser uma prática comum, uma forma do homem se conduzir na humanidade. E para isso ele precisava de instrução, precisava de instrutores. Então Deus enviou desde sempre os profetas para que nos iniciasse, para que nos instruísse a respeito das leis divinas. Muitos foram compreendidos, outros nem tanto, e alguns outros nem um pouco. Foram inclusive sacrificados como hereges ou como contraditores das leis de Deus, pois que as leis de Deus, no seu cumprimento, irá sempre contrariar de alguma forma os interesses humanos. E como nós estamos muito ligados ainda à materialidade, tudo aquilo que contraria os nossos interesses imediatos é visto por nós como um empecilho. Então esses profetas, muitas das vezes, para que a lei de Deus se cumprisse, foram contrários às leis sociais e aos costumes da época, e por isso foram sacrificados, né? Mas alguns desses encontraram eco, e sobretudo nós lembramos agora de Moisés, né? Que antes dele toda a humanidade se regia pelo conhecimento de vários deuses, né? Nós tínhamos Deus para tudo e qualquer situação. Deus da chuva, Deus do sol, Deus da colheita, Deus de uma série de outras coisas. E Moisés veio trazer para nós, através dos 10 mandamentos, né, o conhecimento de que Deus é único, não importa o nome que se lhe dê. Pode ser Moisés, pode ser Jeová, Alá, qualquer outro nome que se dê, né? Mas Deus é único, suficiente para todos e bastante para toda a humanidade, né? Ele se manifesta em toda e qualquer situação, sem seletividade, sem preferência por oferendas ou se deixando levar por barganhas, né? Por oferendas ou por qualquer outra coisa, mas que o verdadeiro altar em qual ele habita é o coração humano, né? Conforme Jesus diz à mulher no poço de Samaria,
quando ele se dirige à mulher samaritana e pede a ela um pouco d'água, e ela se espanta e fala, mas como tu, sendo nazareno, pede a minha água, que sou samaritana? Porque na época havia uma separatividade entre as classes sociais. Eram os samaritanos, os saduceus, os fariseus, publicanos e por aí vai. E Jesus então diz que se ela lhe desse um pouco daquela água, ele lhe daria a água que ela jamais teria sede. Seria a água que lhe saciaria a sede eternamente. Então ele fala de Deus àquela mulher e fala que Deus é Espírito e Espírito deve ser adorado. Então o verdadeiro templo que Deus espera que nós o acolhamos é no templo do nosso coração, através da observância das suas leis. Então Jesus, mais tarde, veio trazer, então, aproveitando o mandamento que Moisés trouxe do Deus único, a ideia que Moisés trouxe do Deus único, vem nos alertar, então, que Deus, além de único, não é seletivo, não é vingativo, não é irascível, não guarda nenhuma daquelas características que Moisés o colocava naquela época, pois ainda precisava trazer um Deus à semelhança do homem da época. E Jesus, então, como a humanidade já havia avançado, mostra para nós que Deus é amor, que não guardava nenhuma daquelas semelhanças, mas que estendia a todo ser humano sempre a chance de buscar a sua própria felicidade, fornecendo a ele os meios necessários para que ele o fizesse. Mas Jesus diz o seguinte: eu trouxe essas noções para vocês, cujo maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão contidas todas as leis, todos os profetas, mas só que eu não vou poder ficar convosco eternamente. Terei que me retirar para o Pai, pois que a minha estadia é temporária aqui em meio ao planeta Terra, em meio à humanidade. Mas eu me vou para o meu Pai e vos enviarei um outro Consolador. Esse Consolador, que é o Espírito de verdade, que o mundo não vê nem conhece, mas vós o conhecereis, ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito e vos acrescentará muito mais. Então Jesus promete à humanidade que ele deveria se retirar, mas que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o Espírito de verdade. Mais tarde, na Europa, iniciou-se o fenômeno das mesas girantes, em que chamou toda a atenção da humanidade para aquele fenômeno paranormal ou sobrenatural. Era o Espírito de verdade já erigindo, presidindo uma nova doutrina que deveria surgir na humanidade e que, consoante a promessa feita por Jesus, deveria revelar coisas que Jesus não poderia se ater com mais clareza, com mais detalhes, já que a humanidade não poderia, naquele momento, absorver tudo aquilo que ele precisava instruir, passar e transferir de conhecimento. Então, o Espírito de verdade dá luz a uma nova doutrina, que é a doutrina dos Espíritos, que, tal qual a promessa que Jesus nos havia feito, é o cristianismo redivivo, que veio relembrar tudo o que Jesus nos falou, veio nos acrescentar aquilo tudo, ainda que Jesus não poderia se deter em maiores detalhes, nos explicando, tirando o véu da letra e nos proporcionando o verdadeiro entendimento das leis de Deus, que é para nós, em última instância, é fazer os outros aquilo que gostaríamos de receber. O Espírito de verdade vem nos exortar do dever de fraternidade, de amor, de compreensão, de entrelaçamento entre as criaturas, na busca da felicidade comum, pois que a felicidade individual é uma utopia. Ninguém consegue derramar, ou melhor dizer, ninguém consegue ter um sorriso sem mancha enquanto uma lágrima rolar. É preciso que todos nós atinjamos o grau de felicidade que, segundo Jesus, se dá através da consciência do dever cumprido, do cumprimento na íntegra do seu evangelho de luz e de sabedoria. Então esse é o nosso desafio, é cumprir cada dia um pouco mais
o Evangelho de Jesus, buscando redimir a nós e a todos os nossos companheiros de humanidade. Muita saúde, muita paz a todos. Muito obrigado.